Seguimos, alma corajosa, com a nossa leitura. Hoje a gente vai falar sobre sentir. Sentir emoções, falar sobre emoções. Em decorrência também da psicanálise e da psicologia profunda, as pessoas têm aprendido a falar sobre seus sentimentos. E Luz demonstra isso em muitas entrevistas realizadas por ela. Existem vantagens em saber falar sobre sentimentos. Pessoas, por exemplo, que se encontram em uma situação de relacionamento difícil, conseguem comunicar seus sentimentos e assim se sentem menos impotentes. Não estão entregues aos sentimentos. No entanto, dessa forma, as emoções podem ser transformadas em palavras de emoção, de forma que a vivacidade se perde novamente. Eu posso comunicar a alguém sem qualquer emoção que eu estou muito irritada. Mas o que o recipiente dessas palavras deve acreditar? A raiva que é expressada, mas que evidentemente não é vivenciável no convívio? Os sentimentos são transformados em objetos, como coisas. Em termos psicodinâmicos, trata-se do controle das emoções por meio da intelectualização. Esse processo priva as emoções de sua função de nos orientar no dia a dia e de comunicar aos outros como nos sentimos. Fazem parte dos mecanismos de defesa e dos mecanismos de processamento das emoções e os sentimentos de uma situação específica, também de uma situação relacional. Por exemplo, podemos dizer: sinto que, mas sem sentir algo realmente. Mesmo assim, não temos como questionar a declaração. Chegamos a um acordo segundo a qual essas declarações devem ser aceitas. Os sentimentos não precisam ser justificados, muitas vezes nem podem ser. O problema é que esses sentimentos não são sentidos de verdade. Trata-se de uma mera designação de estados sentimentais que não apresentam qualquer vínculo com a vivência. Existem também expressões corriqueiras para as emoções, que são usadas por muitos e que dispensam a necessidade de se perguntar como um sentimento deveria ser descrito da forma autêntica. Puro arrepio. Puro arrepio se transformou em um conceito emocional que, na Alemanha, após a Olimpíada de 2012, se transformou em verdadeira epidemia. Será que realmente sabemos como é sentir um arrepio profundo? As pessoas aprenderam a falar sobre sentimentos. Existe uma linguagem específica para falar sobre eles. O perigo é que acabamos descrevendo sentimentos que deveríamos ter em determinada situação, mas não os sentimentos que temos de fato. Uma mulher é repreendida de forma um tanto bruta por um homem por ter se comportado de forma caprichosa. A reação dela: sou-lhe grata por você ter dito isso abertamente. Assim posso me mudar. O fato dela ter se sentido magoada e ter sentido raiva não se expressa em suas palavras. Possivelmente, ela nem se deu conta desses sentimentos. Ela teria percebido sua emoção verdadeira se tivesse prestado atenção em seu corpo. Mas ela disse o que se espera de uma mulher em determinados círculos quando ela é criticada. Outra dificuldade pode resultar quando nos distanciamos dos nossos sentimentos, ao identificá-los rápidos demais. Nós refletimos sobre eles, mas não sentimos. No entanto, valeria preservar as emoções e os sentimentos
como sistema de orientação basal. Deveríamos não refletir sobre como expressar a nossa irritação de forma mais justa possível, mas simplesmente dizer: estou irritado, sinto a minha irritação, também a minha força, e eu paro um instante para então refletir sobre a minha intervenção verbal. Essa reação seria uma reação da ressonância, de uma conexão com a própria vivacidade. Precisamos de tempo para parar por um instante, não horas ou dias, mas o bastante para perceber, para levar a sério a reação interior, ao relacionamento com as outras pessoas e o mundo. A verbalização dos sentimentos é uma contribuição importante para o relacionamento, mas vale aqui o mesmo que também vale para as imaginações. Essa verbalização pode fazer com que as pessoas deixem de ter o contato imediato uns com os outros, substituindo por emoções pré-fabricadas. Assim, os relacionamentos, mas também o mundo interior, perdem parte de sua energia. Quando não paramos, quando recorremos a emoções pré-fabricadas, corremos o perigo de perder o espaço interior, de perder a capacidade de lidar interiormente com uma situação que nos afeta emocionalmente, até encontrarmos uma solução adequada para o problema emocional. Pessoas que não conseguem verbalizar as emoções tendem a partir diretamente para a agressão. Elas se irritam, não sabem lidar com sua irritação e procuram alguém em quem podem descarregar a sua irritação. A identificação de uma emoção pode ajudar a se distanciar de uma emoção forte demais. Assim, ela se transforma em objeto e pode ser observado, para então ser reintroduzida aos poucos no mundo interior. Se não fizermos isso, se ela não é compreendida como uma reação a uma situação de importância existencial, se a fala sobre ela se esgotar em frases vazias, passamos a nos alienar de uma emoção. Perdemos, assim, a oportunidade de usá-la. Algo que pertence ao mundo interior é lançado no mundo exterior, da comunicação. E é justamente isso que impossibilita o diálogo verdadeiro. Do ponto de vista psicodinâmico, isso só ocorre quando a emoção é realmente eliminada desse processo de designação. Pois uma convicção fundamental das terapias psicodinâmicas afirma que algo pode ser compreendido quando conseguimos designá-lo, e ainda mais quando conseguimos expressá-lo na forma escrita. Assim conseguimos bani-lo. Podemos refletir sobre uma emoção banida de forma muito mais eficiente do que uma emoção que ainda não pôde ser verbalizada, que ainda é experimentada no corpo. Mas a designação não pode eliminar a emoção. E escrever sobre as emoções também faz sentido. Tudo passa, mas as palavras no papel dão testemunho do fato de que aquilo realmente aconteceu, que já pertence ao passado, mas que ainda está presente, pois está escrito naquela folha de papel. Aquilo foi designado e agora podemos refletir sobre isso. Na psicologia profunda, o inconsciente não é apenas verbalizado, mas também representado em imagens, especialmente quando acreditamos na importância das emoções. A questão não se limita a encontrar as palavras para as emoções e assim talvez transformá-las em palavras vazias, mas também é importante conectar as emoções com imaginações. Para Jung, era importante acrescentar ao pensamento linguístico
o pensamento da fantasia, que se expressa em imaginações, na poesia, na arte, nas religiões. Não se trata de códigos, mas de símbolos vivos. Trata-se aqui de uma comunicação viva e animada. E assim seguimos imaginando, se expressando de fato com o que a gente sente. Até amanhã.